Olá a todos, eu me chamo Nicole, eu sou estudante de Engenharia Química da Universidade de Brasília e meu projeto de iniciação científica tem como título Caracterização das distribuições de tamanhos de nanopartículas em fluidos magnéticos diluídos pelo modelo de Langevin. O meu orientador é o Guilherme Siqueira Gomide e o nosso trabalho foi desenvolvido no Laboratório de Fluidos Complexos do Instituto de Física da UNB. Bom, para dar um contexto geral, então, do porquê que esse tema foi escolhido para a realização do trabalho, é importante dizer que ali, a partir da década de 70, houve um grande boom, né, nas ciências dos materiais, principalmente pelo aumento de estudos relacionados a novos métodos de síntese, novos métodos de análise, né, e isso foi estendido aos ferrofluidos, já que são materiais com características muito distintas, né, que poderiam ser aplicados em diversas áreas. Então, assim, os ferrofluidos, eles são materiais compostos de nanopartículas que possuem de 10 a 100 nanômetros dispersas em um líquido carreador. E por que que aqui o foco foi justamente ao tamanho dessas nanopartículas? Porque elas interferem diretamente nas características do ferrofluido, né? Como, por exemplo, o superparamagnetismo, que só é possível graças ao tamanho reduzido das partículas, né? Que permite ali que a energia térmica supere a barreira energética, né, fazendo com que o tempo de relaxação seja menor que o tempo de medida, fazendo com que a partícula passe de um estado de equilíbrio ao outro. Lembrando que os diâmetros dessas partículas não é uma constante, eles não são todos iguais, eles são dados descritos por uma função de distribuição log normal, que é essa daqui. Em laboratório foram sintetizadas duas amostras, ambas com o método de síntese de coprecipitação hidrotérmica, seguindo o modelo Corchell, que é um modelo de estrutura onde existe um núcleo que se chama core e uma casca que reveste esse núcleo que se chama shell. As duas possuem um shell de magnetita, já a amostra de PCO possui um core de ferrita de cobalto, já a W1 possui uma composição mista de 50% ferrita de zinco, 25% ferrita de cobalto e 25% ferrita de cobre. Então, essas duas amostras foram analisadas com diferentes técnicas para se obter o diâmetro das nanopartículas que compunham, né, esses dois ferrofluidos. Bom, a primeira técnica de obtenção realizada foi a microscopia eletrônica de transmissão, onde os elétrons eles interagiam ali com a amostra e geravam imagens como essas aqui à direita. Então, a partir de um software de imagem, foram traçados aqui manualmente, né, os diâmetros de cada nanopartícula que estivesse clara, né, nas imagens. Então, foi feito isso com o máximo de partículas possível para se ter uma boa amostragem. E foi feito, então, a distribuição log normal, né, do diâmetro pela frequência. Já a segunda técnica realizada foi a difração de raio-x, onde o efeito de raio-x incide sobre as amostras e é difratado, né, em diferentes direções, a depender do retículo cristalino. E utilizando as leis de Bragg e a equação de Scherrer, é possível também chegar a um diâmetro mediano. Bom, então, sabendo do comportamento superparamagnético dessas amostras, esse sistema de nanopartículas pode ser estatisticamente tratado com o modelo clássico, que é o modelo de Langevin, né? Basicamente, é aplicado um campo magnético externo e é analisado o comportamento da magnetização das partículas, já que partículas diferentes, elas interagem de forma diferente ao campo, é possível também se obter um diâmetro, né, a partir dessa simplificação da magnetização com o modelo de Langevin. Por fim, foram feitas análises fazendo extrapolações de alto e baixo campo, já que partículas menores são mais suscetíveis à energia térmica. Então, você precisa de um campo magnético externo superior para conseguir magnetizar essas partículas menores, né? Então, em alto campo, o Psi seria muito maior que 1, e em baixo campo, muito menor que 1. Então, os resultados de diâmetros e polidispersão para as diferentes técnicas foram condensados na tabela, e é possível observar que, realmente, a alto campo, o diâmetro das partículas é menor quando comparado ao baixo campo, né? E, além disso, que os diâmetros obtidos por Langevin, eles estão em conformidade com os outros obtidos por diferentes técnicas, o que é muito satisfatório, já que demonstra que o método por Langevin poderia ser uma alternativa a outros métodos mais caros.